Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 33 de 2024 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Maria Amélia, e as participações de nossos amigos André Reis e João, e Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos reflexiva mensagem intitulada Paciência Sempre, encontrada no livro Mãos Unidas, lição de número 7, de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 549 a 552, encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 11, dos Pactos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel com a lição de número 144, intitulada Ajudemos a Vida Mental. E no quadro Diálogos à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo que trata sobre mediunidade, itens mediunidade e mediunidade ostensiva. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial de hoje, vamos ouvir a mensagem intitulada Paciência Sempre, do livro Mãos Unidas, capítulo 7, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Habitualmente,
Paciência é um artigo que aspiramos a adquirir de exportação alheia na loja da vida. Para pesquisar, entretanto, a existência desse talento em nós, urge observar as nossas reações no cotidiano. Para isso, não é a manifestação menos desejável do próximo que nos favorecerá o estudo preciso e sim o próprio comportamento analisado por nós mesmos. O chefe que se desmandou em gritaria terá encontrado motivos para agir assim, em vista das aflitivas questões que lhe esfogueiam o pensamento. O subordinado que aderiu à rebeldia entrou possivelmente em perturbação, induzidos pelas constrangedoras necessidades materiais que lhe corroem o mundo íntimo. O amigo que se aborreceu indebitamente conosco, de certo, abraçou semelhante procedimento impulsionado por lamentáveis equívocos. O adversário que se fez mais azedo, atirando-nos pesadas injúrias, terá descido a crises mortais de ódio, reclamando por isso mais ampla dose de compaixão. O companheiro que nos espanca mentalmente com o relho da cólera jaz, sem dúvida, ameaçado de colapso nervoso, exigindo o socorro do silêncio e da oração, a fim de não cair em moléstia grave. O irmão que abraçou aventuras menos felizes provavelmente haverá resvalado na sombra da perigosa ação obsessiva, cujos meandros de treva não somos ainda capazes de perceber. Paciência é tesouro que acumulamos, migalha a migalha, de amor e entendimento, perante os outros. Para conquistá-lo, no entanto, é forçoso saibamos justificar com sinceridade a irritação e a hostilidade, sempre que surjam naqueles que nos rodeiam. Em síntese, se desejamos a própria integração com os ensinamentos do Cristo, é imperioso compreender que todos os irmãos destrambelhados em fadiga ou desfalecentes na prova, ainda inscientes quanto às próprias responsabilidades, têm talvez razão de perder o próprio equilíbrio, menos nós. Bem a propósito, né, pessoal? Paciência para os que convivem conosco requer entendimento e amor. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos ao estudo de O Livro dos Espíritos, nesse programa 33 de 2024. Estamos estudando do livro 2º de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 11, dos Pactos. Vamos à questão 549. Kardec pergunta aos espíritos: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos, André? E os espíritos reveladores respondem: não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Chamas então os espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal,
e, para te ajudar, querem que também os sirvas nos seus maus desígnios. Mas disto não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles, por uma conjuração contrária ou pela sua própria vontade. Aquele que deseja cometer uma ação má, pelo simples fato de o querer, chama em seu auxílio os maus espíritos, ficando obrigado a servi-los como eles os auxiliam, pois eles também necessitam dele para o mal que desejam fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, no nosso mundo material, o nosso pacto é um contrato, né? As partes assinam entre si de acordo com aquilo que constitui a necessidade de ambos, qualquer que seja ela, né? Mas no plano espiritual não há isso. O que há é uma convergência de pensamentos, de sintonia, das vibrações, do sentimento de fazer o mal ou o bem, né? É uma associação de ideias. Tanto que lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, Paulo já falava, né, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, nós congregamos, né, chamamos para nós, através do pensamento, aqueles que pensam dentro da mesma natureza, dentro da mesma característica, para nos auxiliar naquele propósito a que nós nos colocamos a fim de realizar. Então, quando ele diz aqui também que o vizinho pode bloquear essa situação por uma conjuração contrária, ou seja, pela associação de ideias boas que ele vai emitir e trazer companheiros com aquela mesma sintonia, com aquela mesma vibração, com aquelas mesmas ideias, né? É isso, depende muito do sentimento que eu coloco, né, nas minhas análises, no meu pensamento, na minha forma de viver. Então, não há uma associação com alguém do mal, né, nesse sentido, né, de fazer um pacto. O que há isso, né? Pensamentos emitidos e que retornam para nós, né, a mancheias, né? Retornam muitos pensamentos fortalecendo aquilo que eu já estou pensando, né? Daquilo que eu já estou preconizando realizar, né? Então, já refleti, já analisei, já pensei, já montei aqui na minha mente e vou dar sequência a isso. Então, muitos chegam até nós para nos auxiliar a concretizar isso, né? Mas pacto não há, né? Não há assinatura de um contrato entre partes, não. É justamente a sintonia das ideias e dos pensamentos que nós atraímos, né? Através, né, da espiritualidade, para nos auxiliar nas consequências que devemos levar a êxito. É isso. O tal do semelhante atrai semelhante, né? Ah, sim, com certeza. Então vamos à questão 550, onde Kardec pergunta ainda: qual o sentido das lendas fantásticas segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? João. E os amigos espirituais responderam: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre condenada ao sofrimento, mas porque em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição.
mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Caros amigos, nós temos que partir do princípio que a alma é um espírito encarnado. E antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluindo pelas escolhas e liberdade de agir. E desde a infância, nós somos influenciados por histórias repletas de crenças, de lendas, de dogmas e ficção, geralmente suposições equivocadas sobre céu e inferno. Deus e o diabo são apreendidos em ideologias religiosas e povoam o imaginário de muitas pessoas. Para o Espiritismo, o bem e o mal são facultativos e opcionais, pois todas as nossas existências são solidárias umas com as outras. O André bem disse na questão anterior, André, que não existem pactos ou contratos. Na realidade, existe conexão entre encarnados e desencarnados, pela afinidade de pensamentos e valores. E os valores criam essa sintonia. Por exemplo, os espíritos que nos rodeiam, eles não estão nos rodeando por acaso. Nada mais é do que uma relação estreita que nós temos com eles. E como foi dito, é como se fosse realmente uma sintonia. E na interação com os espíritos, o indivíduo atrai para perto deles aqueles espíritos que estão com o mesmo objetivo dele, com a mesma disposição para realizar aquelas atividades pretendidas. Porque quando a intenção é produzir o mal, prejudicar alguém, a interação vão ser com quem? Com espíritos inferiores, que vão vibrar nessa sintonia e vão utilizar, muitas vezes, o medo para exercer um certo controle. E pode, isso que é grave, pode de uma manipulação ir para um processo obsessivo. Agora, a aceitação dessa relação acontece pelo sentimento de culpa, por medo, e assim o indivíduo ele vai ser submisso à vontade do espírito inferior. Como a Maria Amélia bem disse, Maria Amélia? Semelhante atrai semelhante. Agora, o que nós temos que ter em mente é que se nós somos seres, se nós estamos ligados ao bem, dificilmente a gente vai se sintonizar com o mal. Então, dificilmente a gente vai atrair para próximo de nós os espíritos que se comprazem nisso, A tendência é que quando a gente vive no bem, a gente atrai para próximo de nós espíritos que vivem no bem também. Que é como Kardec, os espíritos terminam a resposta, Sempre podemos romper essa ligação com o mal através dos bons pensamentos, atraindo os bons espíritos. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Verdade e Luz. E voltamos, continuando com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Agora vamos ver no item 12, Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. E a questão 551, Kardec pergunta: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo, André? Respondem os espíritos a nós: não, Deus não o permitiria. Muitas vezes em reuniões mediúnicas a gente ouve o espírito que foi constrangido a estar na reunião: e o meu livre-arbítrio? Né? Eu não posso fazer o mal que eu quero? Não, não pode. Tudo depende da lei divina. Então você pode sim fazer o mal a você, o quanto você quiser, né? A lei não vai te impedir, mas quanto a fazer mal a outrem, aí precisa ver das necessidades, das ocorrências, dos programas, enfim, há uma série de análises, né? Porque Deus sempre tira de um ato infeliz uma situação positiva, plena para aquele espírito que está recebendo uma ação. Então, não é simplesmente querer fazer que eu vou conseguir, né? Não é isso. Tem que estar justamente dentro das perspectivas das leis divinas, né? Senão nós estaríamos aí perdidos, né? Nessa história de que eu não posso me associar então a um bom espírito e lutar contra isso e me afastar do mal que estão querendo me fazer, né? Então temos os dois lados da moeda. Há muitas histórias na literatura espírita de situações que foi revogado determinadas situações pelo bem que aquele espírito encarnado realizou em seu favor. Um caso muito conhecido é o do Saturnino, que era para perder um braço e perder um dedo, né, na tecelagem, e mesmo assim ficou triste, acabrunhado e foi alertado disso: olha, graças à sua atividade no bem, nas suas boas intenções, você só perdeu o dedo, estava elencado na sua programação você perder o braço todo, né? Então, né, chamando assim, né, ó, desperta, né, tá tudo certo, foi ótimo. Pensa bem, se você não tivesse contribuído para você mesmo, você ia perder um braço, não ia ser muito pior? Né? Então a gente precisa entender essas relações, que aquilo que nos acontece não é de mal, não é de ruim, né? Não é uma permissão de Deus para nos prejudicar, não. Muitas vezes é a questão do despertar, né? Do alerta, do acorda, olha para onde você está indo, né? Então, vamos seguir para frente, não é ir para trás, não é ficar parado. Então, Deus não permite que o mal chegue até nós se nós não temos que passar por ele. E se nós não nos conduzimos em locais que ele esteja, se nós não o procuramos, né? Que muitos procuram azar, e ele vai acontecer, você está procurando. Então, Deus nos concede a sua lei, e aquele que trilha pela sua lei, trabalha pelo bem, pelo próximo, com certeza estará amparado, né, fortalecido para não cair nas tentações que a vida nos oferece, né? Bem assim. André, André, e você lembrou bem da história do Saturnino, né? Que, se eu não me engano, está no livro Pontos e Contos. Essa história aí acontece com a gente, porque quantas vezes acontece um problema com a gente e a gente sabe que poderia ter sido pior. Sim. Com a questão do vitimismo, né, João? A gente gosta muito de chorar, de reclamar de Deus. Mas depois que nós não fizemos a nossa parte, a gente quer que Deus faça a dele mais a nossa. É. Verdade, você tem toda a razão. Eu sempre falo das balas perdidas, né? Se você sabe que tem um tiroteio, você não vai para aquela rua, né? Muda de rua. Justamente, você vai procurar, né? Vai para outro lado. Então, eu não sei nadar, não sei nadar, não vou pular no rio. Então, justamente, né? Fugir do está vivo, vai embora. E não é só bala perdida, o raio caiu no lugar errado também, né? Sim, tem tudo isso que a gente fala, mas Deus fez isso comigo, né? A gente ainda precisa aprender muito.
Vamos à questão 552. Que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam, João? E os amigos espirituais responderam: algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, da qual podemos fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes dos verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Bom, caros irmãos, esse assunto é um assunto que acontece muito, né? Que as pessoas realmente acreditam que tem pessoas que têm o poder de fazer o mal para os outros. Mas acreditar nesse poder, podemos dizer assim, é um pensamento gerado pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. Porque o que chamamos de mal, nós temos que pensar sempre em esquecê-lo e não ficar alimentando isso. Porque cada vez que a gente alimenta, cada vez que a gente pensa nele, a gente vai trazendo mais e mais pensamentos em nossas mentes, de modo que vai acontecer, de modo a fazer cada vez mais o mal. Nós devemos construir nossas vidas alicerçadas no bem. Sempre a gente fala, nós temos que procurar viver no bem. Isso a gente fala muito, né? Agora, por que ficar pensando somente em coisas desagradáveis? Nós temos que mudar as nossas intenções sempre. O viver no bem é isso. Mudar sempre as nossas intenções de desarmonia para o amor, para a alegria mais pura, para a esperança. E quando a gente estiver conseguindo mudar, muito importante, né? Se nós conseguimos vivenciar algumas virtudes ensinadas por Jesus, a gente não pode, de certa forma, ficar se vangloriando disso. Nem ficar propagando, eu já conquistei isso, eu já conquistei aquilo, eu já conquistei amor, eu já conquistei bondade, porque muitas vezes os nossos atos vão mostrar e podem desmerecer isso que nós estamos falando. E isso também vai nos acreditar perante as pessoas. Agora, não resta dúvida que existem pessoas que dispõem de uma força magnética muito grande. E como tem pessoas que dispõem dessa força magnética muito grande para fazer o bem, nós temos pessoas que têm essa força magnética grande e, infelizmente, fazem mau uso dela. Então, nós temos que orar por essas almas que desconhecem as oportunidades que nós temos de trabalhar em benefício do bem do nosso próximo, em benefício do nosso próprio bem. Porque essas forças, né, que nós usamos, elas não são nossas, elas são forças de Deus que entrega essas forças em nossas mãos para que nós possamos utilizá-la de forma correta, visando sempre a nossa recuperação também. Agora, quem não sabe usar essas forças, elas vão ser tiradas, pode ter certeza disso. E a gente vai responder pelo nosso desleixo, por aquelas atividades más que nós fomos os instrumentos. E nós espíritas temos uma responsabilidade maior. Temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe, a gente aprende que a gente tem que sempre fazer bom uso das nossas faculdades. Isso a gente aprende que nós temos que trabalhar no bem, principalmente aquelas pessoas que têm uma maior facilidade, elas têm que usar isso realmente para o bem. E acho que a gente volta numa coisa que a gente sempre tem falado aqui, que a responsabilidade é nossa, né? Do bom ou mau uso que vai fazer das faculdades que a gente recebe. Então, não adianta querer fugir, né? A gente vai atrair aquilo que a gente quiser atrair. É o nosso livre-arbítrio, né, Maria Mela? É o nosso livre-arbítrio. Acho que a gente aprendeu bastante, principalmente essa coisa de desmistificar
Satanás, bruxarias, amuletos, né? Que as pessoas ainda insistem em, às vezes, continuar nesse lema aí. A gente aprendeu também, Maria Amélia, que o exemplo, em muitas pessoas, não só de feitiçaria, mas pessoas que prevêem o futuro. Sim. A gente já aprendeu que o futuro ele é revelado quando ele tem alguma coisa de útil. Não é assim, você entendeu? Então é assim que funciona, né? Mas é para isso que serve o nosso programa. É verdade. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos ao nosso Momento Evangélico, nesse programa 33 de 2024. Do livro Fonte Viva, a lição 144, cujo título é Ajudemos a Vida Mental. No livro sempre começa com uma frase, né, de Jesus. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. E Emmanuel discorre assim: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos. Como você estava falando, Maria Amélia, no final do quadro anterior, a responsabilidade é nossa. Então, Emmanuel também fala lá, né, no Seara dos Médiuns, pequeninos mais úteis. Podemos ser úteis, sejamos úteis, façamos a nossa parte, né? Nos coloquemos à disposição, é isso que ele fala, né? Então, muitas vezes se espera, né? Voltar Jesus, estão esperando muitos, mas Jesus já está aqui, sempre esteve aqui, e não nos vê, não consegue compreendê-lo, não consegue, né? Há 2000 anos estamos tentando entender Jesus. Então,
A verdade é essa, nós não precisamos mais de outros profetas, quaisquer que sejam eles, né? Nós já temos o suficiente, porque eles vêm e fazem a parte dele e nós não fazemos a nossa. Essa é a grande questão, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Né, João? E isso ocorre, né, André, Maria Amélia, desde quando da presença de Jesus entre nós aqui, lá há 2024 anos, né? Porque como hoje, as pessoas já naquela época, elas estavam sedentas de consolo espiritual para as suas angústias também. Lá naquela época já também existia. Elas tinham necessidade de compreender o que se passava com elas. Elas tinham também a necessidade de curar o corpo, curar a alma. E Jesus, ele as atendeu sempre, em todas as oportunidades que ele esteve diante delas. E Jesus, ele nos deu um exemplo, né? Preocupado com cada um daqueles que pertenciam à grande multidão. E Emmanuel nos lembra, né, que Jesus, vendo a multidão, ele subiu no monte e deu a todos a luz da compreensão. E Jesus, ele era assim, né? Ele aproveitava qualquer hora do dia para fazer o bem, não precisava ter uma hora especial. Ele esclarecia, ele curava as pessoas, ele libertava espiritualmente as pessoas, não é? Então a gente fica falando assim, mas a vida é tão curta, né? Se a vida é curta, imagine um dia só. Então a gente tem que aproveitar a cada momento, cada dia e fazer o melhor de nós. Principalmente auxiliando aqueles que podem necessitar, às vezes, de um esclarecimento, de um consolo, mesmo de uma instrução. Porque a gente acha que auxiliar os outros é só dar um prato de comida, né? Dar um agasalho, mas não. Tem pessoas que precisam de uma conversa, de um bate-papo. Emprestar o ouvido, João. Emprestar o ouvido, ouvir a pessoa. Muitas vezes a pessoa tem necessidade, mas nós chamamos essa pessoa de chato. Justamente, fala, e é verdade isso. Ele fala também, eu acho que nesse último parágrafo, do trabalho tem que ser conjunto, né? Não adianta eu querer progredir sozinha. Precisamos um ajudar o outro e progredirmos todos juntos, né? Não, é Emmanuel sendo Emmanuel, né? Muitas vezes, né, João, a gente descarta alguém de uma atividade porque não faz bem. Não, mas talvez ele esteja na atividade errada. A pessoa não consegue dar passe, mas ela pode pôr o copinho de água, pode conduzir as pessoas ao passe. Tem tanta atividade, né? Então, é como a Maria Amélia falou do último parágrafo aqui. Nós temos que ser o quê? Amparar as pessoas, acolher as pessoas, né? Não colocar barreiras, né? Não dividir. Nós temos que somar, temos que trazer a pessoa, entender as necessidades e colocá-las na posição que ela vai render melhor. Não, é porque é que fala, né, que Jesus, ele não perdia a oportunidade. A todo momento ele estava ensinando, ele estava conversando, e conosco pode acontecer a mesma coisa. Porque você pode estar em algum lugar assim, de repente a pessoa está precisando. Eu ia rapidamente uma historinha que diz assim, que uma pessoa bateu na casa da outra, a pessoa saiu para atender, começou a conversar, e a pessoa começou a falar, a pessoa começou a ouvir, viu, André? E foi conversando, passados 40, 50 minutos, o homem falou assim, uai, mas o senhor me desculpe, o senhor bateu aqui na minha porta e eu não perguntei do que o senhor precisava. Ele falou, muito obrigado, o senhor já deu o que eu precisava, muito obrigado, e foi embora. Então é isso que acontece. Às vezes a gente acha, André, que, mas isso é uma coisa tão pequenina, mas às vezes são nas pequeninas coisas que estão os grandes feitos. É que a gente ainda não, infelizmente, não consegue entender dessa forma, né? A gente acha que o trabalho, tem que fazer um trabalho que apareça. Não. O importante é aquele trabalho que não apareça, né? Conhecidos de Deus, não dos homens. É isso aí. Obrigada, pessoal. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa
é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos ao nosso último bloco, e no Diálogo à Luz do Espiritismo, neste programa, estamos usando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, no volume 1, no capítulo intitulado Mediunidade, nos itens médium e mediunidade ostensiva. O que é ser médium, André? Divaldo responde: ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Essa faculdade é muito conhecida na história da humanidade, desde épocas muito recuadas, nas quais recebeu diferentes denominações, desde profetismo até as referências como paranormalidade, mediunidade. É inerente a todas as criaturas humanas, radicando-se no organismo, conforme elucidação do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Bom, acho que a gente pode pensar um pouquinho nessa definição. Mediunidade é uma coisa que não é do Espiritismo, né? Existiu, como aqui mesmo fala, desde todos os tempos. O que Kardec, juntamente com os espíritos superiores, fez foi apenas nos elucidar, nos esclarecer o que é a mediunidade, como ela funciona, quais os tipos. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro, né, para as pessoas. O que vocês acham? Kardec não inventou a mediunidade, não é a doutrina espírita que inventou, como você disse, né? Kardec escreveu um manual sobre o que é, né? Ele desmistificou, né? Porque médium existe em todos os lugares, em todas as religiões, em todas as nacionalidades, e por fim, como nós vamos ver mais à frente, médium somos todos nós, porque todos nós estamos imersos no hálito divino, trocando as vibrações através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Então, é uma questão que não é específica nem exclusiva da doutrina espírita. Sempre houve médiums com outros nomes, como Divaldo responde aqui, com outras formas, né? Mas sempre existiram médiums. E sempre angustiou as pessoas, né? Que não conseguiam entender o que é que acontecia, né? Mas aí, uma outra pergunta para Divaldo, que diz assim: quando você diz que é inerente a todas as criaturas, como explicar, por exemplo, que há pessoas, assim como você, que têm a possibilidade de ver e interagir com os espíritos e outras que não dispõem dessa possibilidade? Como é isso que se todos nós somos médiums? E Divaldo responde: quando Charles Richer estabeleceu que alguns são mais bem dotados, Allan Kardec, muito antes dele, asseverou que os mais bem dotados são denominados como ostensivos, da mesma forma que na área da inteligência, determinadas pessoas são mais bem aquinhoadas do que outras. O mesmo ocorre em relação à memória e outras funções, tanto físicas como psíquicas e emocionais. A mediunidade apresenta-se sobre vários aspectos, desde os fenômenos dos sonhos, intuições, premonições, as manifestações mais expressivas da psicografia, da psicofonia, da psicopictografia
os efeitos físicos e etc. Como é natural, pessoas existem que são portadoras de mais amplos recursos nessas áreas, facilitando as comunicações espirituais. O que você tem a dizer, João? E como vocês estavam falando, né, a mediunidade, o que ela possibilita? A comunicação entre os encarnados e desencarnados. E isso, como vocês já falaram, não acontece só na doutrina espírita. Isso acontece em outras doutrinas, em outras religiões, com outros nomes. E ela se manifesta em todos os indivíduos, como já foi falado também, né? Tanto que o Divaldo, né, André, ele disse que todos nós somos médiuns. Agora, quem possui a mediunidade ostensiva? Mediunidade ostensiva é aquelas que têm já os efeitos da mediunidade patentes. E não é assim, podemos chamar, porque tem a mediunidade extensiva, que é um ser mais evoluído que os outros, intelectual, moralmente, mas é alguém que já vem com essa determinação superior e recebe, sim, uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de se autoaperfeiçoar. Porque a gente conhece, a gente que frequenta a doutrina há muito tempo, tem aqueles que realmente, tem uns que tem que desenvolver a mediunidade, que precisa fazer curso, sofre muito, que a gente sabe, né, Maria Amélia, que a pessoa, quando ela está desenvolvendo a mediunidade, que ela ou não acredita ou não sabe, é difícil. A gente sabe disso. Então, aquele que já tem ela de forma ostensiva, que já pode, às vezes, está fazendo um trabalho com essa mediunidade, mas não sabe também. Acha que é alguma coisa, nossa, é uma coisa assim, anormal, né? Então, é assim que acontece, partindo do princípio que todos somos, é como o André falou. Por exemplo, eu frequento a doutrina há muito tempo, mas eu não desenvolvi mediunidade, mas trabalho em outras coisas. Então, todos temos, mas nem todos nós vamos desenvolver essa mediunidade, vamos trabalhar nas reuniões mediúnicas. Você entendeu? Porque talvez nós não estamos fadados àquilo. Pode ser, porque não é verdade, André, Maria Amélia? Sim, porque eu acho que é o que você falou, cada um tem uma função nessa encarnação presente. Quando a gente assiste, por exemplo, a história do Chico, vê a vida dele, ele era médium desde pequeno, desde criança, até sofreu pra caramba, né, preconceitos e tudo, até que descobriu, não, isso é mediunidade, foi estudar, foi se aperfeiçoar. Divaldo, a mesma coisa. Ivone Pereira, grandes médiuns que a gente conhece, todos passaram por um processo de, apesar de terem nascido com a mediunidade ostensiva, de ter que se educar, né? E o que acontece? No Livro dos Médiuns, no capítulo 14, o Kardec fala que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau já é um médium. Aquela coisa que às vezes você está numa reunião e fala, nossa, arrepiei, nossa, me emocionei. É isso que acontece, não é, João? Viu? E você falou, a mediunidade é uma coisa natural, não é verdade? Ela é natural. Então, por ela ser natural, ela pode se manifestar em qualquer lugar, em qualquer hora. Uma situação totalmente alheia. A pessoa, de repente, nossa, mas eu estava sentado ali, senti uma paz. Senti um perfume. Um perfume, senti uma tranquilidade. Nossa, eu estava me sentindo tão bem, né? Sem ter nenhuma coisa externa. Então, ou seja, são os amigos espirituais que estão ali, né? E nós estamos recebendo. Como pode? Olha, eu vi uma pessoa que passou ali, só ela viu, né? Também. Não pode ser também? Pode. Pode, ué. Que ótimo, né? Eu tenho a impressão que nós vamos continuar nesse assunto, né, nos próximos programas, porque realmente o tema da mediunidade é uma coisa que nos chama bastante a atenção, né? Mas... Não, e o estudo desse livro, ele é muito esclarecedor. Esclarece vários assuntos. Esclarece muito as respostas de Divaldo, né? Uhum. E de uma maneira fácil, né? Para a gente entender. Sim, claro. Bom, gente, o programa está ótimo, né? Mas está chegando ao final.
Verdade e Luz. Então, aos amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final desse programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Quero agradecer muito a presença do João e do André por estarmos juntos aqui, ao Gilberto também, que sem ele na técnica não existiria o nosso programa. Agradecer pela oportunidade e gostaria que o André fizesse as suas considerações finais. Também a gratidão a Deus pela permissão de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Maria Amélia, João, Gilberto, ao amigo telespectador e ouvinte, pelo carinho com que nos recebe, com que nos ouvem, ainda com as nossas colocações tão imperfeitas, que não temos a intenção de esgotar nenhum assunto. A nossa intenção é justamente convidá-lo ao estudo, ao desenvolvimento próprio, ao interesse pela espiritualidade, que somos espíritos imortais. Então, muito obrigado a todos e até um próximo programa. João? Mais uma vez, gratidão. Gratidão por tudo, Gratidão por participarmos desse programa, gratidão por termos na nossa companhia o André, a Maria Amélia, o nosso querido amigo Gilberto, aos telespectadores, aos ouvintes, É muito bom estar com vocês. Peço que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada a todos que estiveram conosco. E aproveitando essa oportunidade, convido para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, Web Rádio Verdade e Luz, ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.